Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo então a mais um vídeo da série Deuses Gregos Primordiais. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre a deusa Tétis. E lembrando, se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se não é inscrito no canal, inscreva-se, ok? Se você vai aprender sobre os deuses antigos gregos, então você está no vídeo certo. Bom, quem era Tétis, né? Ou Téthis? Ela era a deusa titã, né, da fonte primordial da água doce que nutria, né, que nutre a terra. Ela era também a esposa de Oceanos, né, Oceanos, que eram os riachos, né, de água doce que circundavam a terra. E é a mãe dos Potomai. Potomai é os rios. E das Oceanides, né, que seriam as Oceanides, que eram as ninfas de nascentes, riachos e fontes. E das Nephelai, que são as nuvens. Tétis é filha de Gaia, né, a terra, e ela alimentou as nascentes dos seus filhos com águas de oceanos extraídas dos aquíferos subterrâneos. O seu nome foi derivado da palavra grega Téthe, que significa enfermeira ou avó. Nas pinturas de vasos gregos, a Tétis ela aparece como uma mulher comum, acompanhada por Eleitia, que era a deusa do parto, e o seu marido com um rabo de peixe, Oceanos. Nas artes de mosaicos, ela era representada como um pequeno par de asas na testa, o que provavelmente significava o seu papel de mãe das chuvas. Tétis talvez tenha sido identificada com a Titanis Eurynome, que era uma vez a rainha do céu, que foi lançada à corrente do oceano junto com seu marido Ófion por Cronos. E ela provavelmente também estava conectada com a tese protogenos, né, que era a criação da mãe, a mãe da criação, que aparece na cosmogonia órfica. E Tétis foi descrita por poetas clássicos tardios como a personificação do mar e foi equiparada a Thalassa. Bom, falando para vocês sobre a família de Tétis. Os pais dela, né, são Uranus e Gaia, segundo aí Hesíodo. E quem seriam os filhos, né, de Tétis? Seriam aí as Oceanides, né, as Oceanides, os Potamai, né, que seriam aí os rios e riachos, segundo aí a teogonia de Hesíodo, e as Oceanides, né, junto aí, com Oceanos. E os Potamóis, né, por Oceanos também, segundo aí Ésquilo 7. As Nephelai, que seriam aí as nuvens, né? E é dito que Tétis teria aí mais de 3.000 filhas, né, naquela época espalhadas. Eu vou comentar um pouquinho aqui no decorrer do vídeo, tá bom? Bom, falando sobre a enciclopédia. Quem é Tétis dentro da enciclopédia? Tétis, ou Tétsus, era uma filha, né, de Urano com Gaia e esposa de Oceanos, ou Oceanos, por quem ela foi concebida para ser a mãe das Oceanides e dos numerosos deuses rios. Ela também educou Hera, que foi trazida a ela por Rhea, ok? Bom, vou pôr para vocês aqui o nome grego de Tétis, né, o Tithys, né? Aí tem aí as variações, né? Então aqui, ó, Tissis, né, o Tétis, Téthis, que aí o significado dela no português seria aí algo como enfermeira, né, ou aquela que cuida, ou como uma avó, né, ou uma grande mãe também, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês como que está Tétis dentro das citações literárias clássicas. Começando aí com a paternidade de Tétis. Segundo Hesíodo, em Teogonias 132, diz assim: ela, Gaia, estava com Uranus, e Oceanos, e Coios, e Crios, e Hyperion, e Iapetus, Teia, e Rhea, Temis, e Mnemósine, e Foibe, ou Febe, de coroa de ouro, e a adorável Tétis. Depois deles nasceu Cronos. Diodorus Siculus, na Biblioteca da História 5, diz assim: as Titanides, as titãs, contavam com 6 homens e 5 mulheres, tendo nascido, como alguns escritores de mitos relatam, de Uranus, o céu, e Gaia, a terra. Mas, de acordo com os outros, né, de um dos couretes, né, o Curetes, e Titaia, de quem derivam a mãe e o nome que eles têm. Os machos, né, eram o Cronos, né, Hyperion, Coius,
Iapetos, Crios e Oceanos. E as suas irmãs eram Rheia, Temis, Mnemósine, Febe ou Foibe e Tétis. E cada uma delas foi a descoberta de coisas benéficas para a humanidade, e por causa dos benefícios que confeririam a todos os homens, receberam honras, fama eterna. Bom, vou falar para vocês agora Tétis como mãe dos rios, das nuvens e das ninfas das águas. Homero, na Ilíada 14, diz assim: Hera se dirige a Afrodite. Vou agora para os confins da terra, generosa em uma visita a Oceanos, de onde os deuses surgiram, e Tétis, nossa mãe. Em Hesíodo, Teogonia 337, diz assim: Tétis gerou para Oceanos um redemoinho de Potamói, os rios, Neilos, o Nilo do Egito, Alfeus e os redemoinhos profundos Eridanos, Estrimon, Maiandros e Istros das belas águas, Faces e Ressus, Aquelóios, Nessus, Ródios, Epitáporos, Aliaquimon, Grênicos, Aicépos, Simoeis, que é o divino, Hermos, Epineios e Caicos, fluindo fortemente de grandes sangários, e Ladom, e Parténios, Eônios, e Ardescos, e Iscamandros, que é santo. E ela, Tétis, deu à luz também a uma raça separada de filhas, que são as Oceanides, as Oceanides, que com o senhor Apolo e os rios têm os jovens sob sua guarda por toda a terra, uma vez que este direito de Zeus lhe é dado. Eles são Peito, Admete, Iante, Electra, Doris, Prino, Urânia, como uma deusa, Hippo e Climene, Rodeia e Caliroi, Zeuxo, Clitia, Ídia, Pacitoi, Plexaura e Galaxaura e adorável Dione, Melobossis, Toe, Polidora, o bem torneado, Querques, da estatura adorável, e Ploito, Plutão, de olhos bois, Cante ou Chante, e Acaste, Perseis e Aneira, Pretai, a adorável, e Menesto e Europa, Metis e Orinome, Telesto, vestida de açafrão, Criseis e Ásia, e a atraente Calipso, Eudora, e Tique, e Anfiro e Oquiroi, e Styx, que entre todos eles tem a maior eminência. Agora, estas são as filhas mais velhas que nasceram de Tétis e Oceanos, mas há muito outras além dessas, pois há 3.000 filhas de passos leves de Oceanos espalhadas por toda parte, crianças brilhantes entre as deusas, e todas parecem iguais, depois da terra e das profundezas das águas paradas. Ovídio, em Faste 5, diz assim: a titã Tétis foi casada com Oceanos, cujas águas translúcidas cobrem a terra vasta. Seu filho, Pleione, se acasala com Atlas, que eleva os céus. Assim diz a história, e dá à luz às Pleiades. Nonos, em Dionisiaca 23, diz assim: quando Dionísio incendiou o rio Idapses, Oceanos também gritou contra Dionísio, em palavras ameaçadoras, derramando um rugido aquoso de sua garganta, de muitos riachos, e iludindo as margens do mundo todo com o dilúvio, de palavras que saíram da sua boca eterna como uma fonte. Ó Tétis, Agamate, e companheira de cama de Oceanos, antiga como o mundo, ama de águas misturadas, nascida por si mesma, mãe amorosa de filhos, e que devemos fazer? Agora o Zeus chuvoso arde em armas contra mim e seus filhos, assim como a Sopos encontrou o pai Zeus Crônion, seu destruidor, na forma bastarda de um pássaro, e Daspes
encontrou Bacos, o filho. Em Nonos de Osiniaca 38, diz assim: o estrondoso Orqueanos, cingido com o círculo do céu, que conduz sob as águas envolvendo a terra, ao redor do ponto de virada que ele banha, uniu-se em matrimônio primordial com Tétis. O noivo da água gerou Climene, a mais bela das Nêiades, a quem Tétis amamentou em seu seio úmido. Sua caçula, uma donzela com braços adoráveis. Seu pai uniu a menina ao cocheiro celestial, o Hélios, o sol, aos pés leves de Oraia, as horas. Aclamada as núpcias de Climene com Hélios, Fáisforos, o portador da luz, as ninfas, Neides, dançaram ao redor, em um aguado camaranchão nupcial, e a donzela frutífera foi casada em uma união flamejante, e recebeu o noivo quente em seus braços frios. E Oceanos, ao lado da sua noiva, Tétis soou sua canção com todas as fontes de sua garganta. Falando para vocês agora Tétis como mãe da criação e enfermeira, ou a cuidadora de Hera. Homero, em Ilíada 14, diz assim: Hera dirigiu-se a Afrodite dizendo: já que agora vou aos confins da generosa terra em uma visita a Oceanos, de onde os deuses surgiram, e Tétis, a nossa mãe, que me criou gentilmente em sua própria casa e cuidou de mim e me levou de Ireia, naquela época em que Zeus, de sobrancelhas largas, levou Cronos para baixo da terra, e da água estéril irei visitá-los e resolver sua divisão de discórdia. Desde agora, por muito tempo, eles ficaram separados um do outro e da cama do amor, desde que o rancor entre os seus sentimentos, para sempre chamados honrados por eles e amados. Em Homero, Ilíada 14, 300, diz assim: Hera se dirige a Zeus: eu, Hera, estou indo para os confins da terra generosa, em uma visita a Oceanos, de onde os deuses surgiram, e de Tétis, nossa mãe, que me criou gentilmente seus próprios cuidados na casa, e cuidou de mim. Irei visitá-los e resolver sua divisão de discórdia, já que por muito tempo eles ficaram separados um do outro e do leito do amor, desde que o rancor entrou em seus sentimentos. Em Platão, Teeteto 152e, diz assim: e sobre esse assunto, isto é, que todas as coisas são derivadas do fluxo e do movimento, todos os filósofos têm dois tipos de poesia: epicarmos, na comédia, e na tragédia. Homero, que no verso diz assim: Oceanos, a origem dos deuses, e Tétis, sua mãe, disse que todas as coisas são descendentes de fluxo e movimento. Quintus, em Esmirnaios, na queda de Troia, diz assim: Hera, mesmo assim, retornou ao Olimpo de Tétis, para quem ontem de manhã ela foi, isto é, nos últimos dias da guerra de Troia. Em Nonos de Osiniaca 23, em 280, diz assim: Tétis, Agemate e companheira de cama de Oceanos, antiga como o mundo, ama de águas misturadas, auto-nascida, mãe amorosa de filhos. Agora eu vou falar para vocês Tétis como a deusa do rio, que era conhecido Rio Oceanos. Diz assim: Tétis como a deusa esposa do grande rio Oceanos, que circunda a terra, supervisionou o nascer e o pôr do sol, dos corpos celestes, o sol, a lua, o amanhecer, as constelações estreladas e as nuvens. Em Platão, Cratilos 400d, diz assim: Platão constrói etimologias filosóficas para os nomes dos deuses, é como aí os gregos interpretavam os nomes, né? Sócrates diz assim: vamos investigar o que os homens pensaram ao dar a eles, os deuses, os seus nomes. Os primeiros homens que deram nomes aos deuses não eram pessoas comuns, mas grandes pensadores e grandes faladores. Heráclitos, filósofo do século VI a.C., diz assim: você sabe que todas as coisas se movem e nada permanece parado,
E ele compara o universo à corrente de um rio, dizendo que se você não pode pisar 2 vezes na mesma corrente, bem, você não acha que aquela que deu aos ancestrais dos outros deuses os nomes Reia e Cronos, derivado por Platão, das palavras gregas fluxo e tempo, teve o mesmo pensamento de Heráclitos? Você acha que ele deu a ambos os nomes dos riachos apenas por acaso? Da mesma forma, Homero também diz Oceanos, a origem dos deuses, e a sua mãe Tétis. E acredito que Hesíodo também diz isso. Orfeu também diz Oceanos, de fluxos justos, foi o primeiro a se casar. E ele se casou com sua irmã Tétis, filha de sua mãe. Veja como eles concordam um com o outro, e todos tendem para a doutrina de Heráclitos. Hermógenes, acho que há algo que você diz, Sócrates, mas não sei o que significa o nome Tétis. Sócrates diz, ora, o próprio nome quase diz o que é, o nome de uma fonte um tanto disfarçada, pois aquilo é tenso, de atomenon, e filtrado, etoumenon, representa uma fonte, e o nome Tétis é composto dessas duas palavras. Ovídio, Metamorfose 2,67, diz assim, a parte final do caminho de Hélios, o Sol, que atravessa os céus, cai completamente. Então, acima de tudo, o controle deve ser assegurado. E mesmo ela, cujas águas estão abaixo para me receber, Tétis espera em oceanos, com medo de que eu me precipite a cair. Ovídio, Metamorfoses 2, 156, diz assim, os 4 cavalos velozes do Sol, o Hélios, chutam os portões relinchando e bufando fogo, e Tétis, então, o destino do seu neto jamais sonhado, recua as grades e torna os cavalos livres de todos os céus, sem limites. Avantes eles vão, rasgando e cortam com cascos, batendo as nuvens diante deles, e em asas cavalgam os ventos que sopram para o oeste, desde a manhã, e o sol se levanta acima do horizonte. Agora eu vou falar para vocês Tétis e Hera e a constelação da Ursa Maior. Tétis, para homenagear sua filha adotiva Hera, proibiu que a constelação da Ursa Maior fosse colocada nas águas de Oceanos. Pseudo-Ginos, na fábula 177, diz: o Jove, o Zeus, a colocou Calisto entre um número de estrelas como uma constelação chamada Septêntreo, ou seja, Ursa Maior, que não se move de seu lugar, nem se põe. Para Tétis, esposa de Oceanos e adotiva mãe de Juno, Hera, proíbe sua fixação em Oceanos. Este, então, é o Septêntreo Maior, sobre a qual está escrito em versos cretenses. Tu, também nascido da transformada Liaconian, ninfa, que, roubada do frio Arcádio, foi proibida por Tétis de mergulhar no Oceanos, porque uma vez ela ousou ser concubina de seu filho adotivo. Pseudo-Gínio, em Astronomia 2, diz assim: grande Ursa, esta constelação, como muitos afirmaram, não se põe, e aqueles que desejam alguma razão para este fato dizem que Tétis, esposa de Oceanos, se recusa a recebê-la quando as outras estrelas chegam lá para o seu pôr do sol, porque Tétis era a enfermeira de Juno, de Hera, em cuja cama Calisto era concubina. Ovídio, Metamorfoses 2, 508, diz assim: Omnipotens, o todo-poderoso Zeus, varreu o filho Arcas e a mãe Calisto, uma amante de Zeus, girou em um vento juntos através do vazio e os colocou no céu como estrelas vizinhas, Ursa Maior e Ursa Menor. Juno era em fúria quando aquela concubina brilhou no meio das estrelas, desceu ao mar, a Tétis e ao velho Oceanos, a quem os deuses muitos reverenciam. E ao seu questionamento respondeu: você pergunta por que eu, Regina de Óron, rainha dos deuses,
Vim para cá das mansões do céu para me ferir, constelações gêmeas no polo extremo, onde a terra gira no último mais curto círculo. Quem agora hesitaria em insultar Juno era? Ela, a quem eu proibi de ser mulher, transformando-a em um urso. Feita uma deusa, assim pagam os culpados. Tão grande é a minha soberania. Mas vós, que me criastes, se vossos corações são tocados por minha desgraça, exclui-vos de vossas profundidades verdes aquela estrela cétupla, que pelo preço da vergonha foi colocada no céu. Os deuses do mar, de Mare, deram consentimento, e Satúrnia, Hera, partiu para o céu através do ar sem nuvens, com sua carruagem leve. Tétis como a deusa do mar. Tétis às vezes era descrita como uma personificação do mar e identificada com Thalassa e Anfitrite. No hino homérico 3 diz assim: Leto, na ilha de Delos, foi atormentado por 9 dias e 9 noites, com dores além do normal, e havia com ela todas as principais das deusas, Dione, Reia, Icnae, Temis e Anfitrite, que gemia alto, e as outras deusas imortais. Então a criança saltou para a luz, e todas as deusas gritaram. Imediatamente, grande Fóebus, Apólon, as deusas levaram-te pura e limpamente com água doce, envolveram-te numa roupa branca de textura fina, tecido novo e preso por uma faixa dourada sobre você. Agora eu falo para vocês de Tétis e a metamorfose de Essaco. Aissakos é o nome grego para um pássaro mergulhador. E aí em Ovídio, Metamorfoses 11, diz assim: Aissakos, lamentando a morte de sua amada Hespírie, atirou-se ao mar. Com pena, quando ele caiu, Tétis o recebeu gentilmente, e enquanto ele nadava, o vestiu com penas. A chance de ouro da morte tão desejada foi nunca dada. O amante, indignado por ser forçado a viver contra sua vontade, por encontrar sua alma que ansiava por deixar sua lamentável casa contida, com novas asas em seus ombros voou alto e mais uma vez se lançou nas ondas, ao cair. Em fúria então o pobre Essaccos mergulhou nas profundezas, tentando incessantemente tomar o caminho da morte. O amor o fez inclinar-se. Ele ama o mar. Esse nome dele ele guarda, um mergulhador, pois ele mergulha em suas profundezas. Bom, pessoal, me diga aqui o que vocês acharam, desse vídeo sobre Tétis. Deixa aí nos comentários, E lembrando, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!